Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo Jucá e nós estamos novamente em Conexão Neural. Nesse nosso episódio 7, nós vamos retornar um pouco às origens do nosso canal, que são aquelas aulas de neuroanatomia que nós disponibilizamos no nosso canal do YouTube, na internet, para os estudantes. Teve uma adesão muito interessante e acabou gerando interesse de a gente continuar com o canal. Então aqui a gente vai resgatar a nossa apresentação, a nossa aula de vascularização cerebral e focar nesse momento na irrigação arterial. Em outro momento nós vamos ter uma apresentação sobre a drenagem venosa. Então essa aula aqui, esse episódio, interessa sobretudo aos profissionais de saúde e aos estudantes de medicina e também de todas as áreas da saúde. Já dou aqui aquela dica para os nossos colegas neurocirurgiões e residentes que a gente não está aqui fazendo uma abordagem detalhada cirúrgica. Certamente a gente um dia vai fazer um vídeo nesse nível, mas aqui se dedica mais aos estudantes em nível de graduação, tanto da medicina como das outras áreas da saúde. E qual é a importância de a gente estudar vascularização cerebral? Ora, nós temos algumas doenças que são verdadeiros problemas de saúde pública no nosso país e no mundo todo, porque são muito frequentes e deixam uma morbimortalidade muito grande, ou seja, levam ao risco de óbito e também ao risco de sequelas importantes. E a mais importante dessas doenças que eu consigo me lembrar agora é justamente o AVC, o acidente vascular cerebral, que vai variar na sua apresentação a depender daquele vaso acometido, seja na modalidade isquêmica, em que há a obstrução e a interrupção do fluxo sanguíneo, gerando déficit neurológico a depender da região acometida, seja na modalidade hemorrágica, em que há um extravasamento do conteúdo do vaso para dentro do compartimento intracraniano com o aumento da pressão intracraniana. Nesse sentido, é importante, como um primeiro elemento, que a gente lembre que o sistema de vascularização cerebral é diferente da vascularização das outras partes do corpo. Normalmente, nas outras topografias, eu tenho uma artéria nutridora e uma veia de drenagem correspondentes, muitas vezes até com o mesmo nome: artéria hepática, veia hepática, artéria pulmonar, veia pulmonar. No cérebro, não. Os sistemas arteriais e venoso não são equivalentes, não são correspondentes. E a gente vai ver isso quando comparar as duas apresentações. Então vamos estudar agora a irrigação arterial, que interessa não só para dar aquele atendimento aos casos de AVC, mas também em casos de traumatismo crânioencefálico, casos de tumores cerebrais que estão próximos a algum vaso específico, ou seja, tem uma relevância prática muito importante no atendimento aos pacientes. E um segundo elemento que eu chamo a atenção é que a irrigação arterial cerebral está baseada em dois sistemas importantes: um sistema posterior e um sistema anterior, que não são homogêneos na quantidade de matéria encefálica irrigada, de massa encefálica irrigada. São também bem diferentes. Vamos começar então pelo sistema posterior, que tem como referência inicial as artérias vertebrais, que penetram no crânio pelo forame magno, junto ao bulbo, e percorrem essa distância do bulbo já dentro do crânio, e vão se unir na linha média em um ponto entre o bulbo e a ponte. Emitem alguns ramos arteriais importantes e constituem, por exemplo, a artéria espinhal anterior, que nutre a parte mais superior da medula espinhal. E um outro ramo importante, originado pela artéria vertebral, é a PICA, da sigla em inglês Posterior Inferior Cerebellar Artery, ou seja, a artéria cerebelar inferior posterior. As duas artérias vertebrais se unem então na linha média, dando origem à artéria basilar, que faz esse trajeto na linha média, na frente da ponte. A artéria basilar é uma artéria única. Ela emite alguns ramos pontinos, pequenos, curtos, e emite como ramos mais importantes a AICA, a artéria cerebelar inferior
anterior, que é assim chamada nos corredores do hospital, justamente por uma adaptação também da sua sigla em inglês. E mais à frente, a artéria cerebelar superior, completando aí a trinca de artérias cerebelares. E os ramos terminais da artéria basilar são justamente as artérias cerebrais posteriores, que vão se originar na linha média no ponto terminal da artéria basilar, migrando cada uma para um lado, contornando o mesencéfalo e indo nutrir o lobo occipital, lá na parte posterior do cérebro, e também a parte inferior do lobo temporal. Esse é o sistema posterior arterial do cérebro. Já o sistema anterior, ele tem como referência principal a artéria carótida interna, que penetra no crânio pelo canal carotídeo, faz um trajeto dentro do seio cavernoso e tem como principais ramos dentro do crânio, ramos intracranianos da artéria carótida comum, a artéria oftálmica, as artérias hipofisárias superiores, a artéria comunicante posterior, nós já vamos ver a importância dela na comunicação entre os dois sistemas posterior e anterior, a artéria coroideia anterior, que nutre parte da cápsula interna e também dos núcleos da base, e finalmente ela tem como ramos terminais a artéria cerebral média e a artéria cerebral anterior. E aí nós completamos novamente uma trinca de artérias cerebrais. A artéria cerebral posterior, recapitulando, se originando da circulação posterior, ramo terminal da artéria basilar. As artérias cerebrais média e anterior, se originando como ramos terminais da artéria carótida interna. O que falar então dos territórios de irrigação? Nós vimos que a fossa posterior é de responsabilidade do sistema posterior, então cerebelo e tronco cerebral. Porém, o cérebro em si, o córtex cerebral, que é a estrutura mais importante do nosso sistema nervoso, é nutrido pelas artérias cerebrais. A artéria cerebral posterior vai nutrir o lobo occipital e a parte inferior do lobo temporal. A artéria cerebral anterior vai nutrir o aspecto medial, que a gente vê em um corte sagital, a parte medial do cérebro. E a artéria cerebral média, ela vai ter um território muito grande de irrigação, toda a parte da convexidade cerebral, pegando lobos frontal, parietal, temporal. Então, é a maior parte da massa encefálica nutrida de córtex cerebral é da artéria cerebral média. E por isso a gravidade, quando acontece um AVC, também é diferente. Um AVC de cerebral média, lá no tronco da cerebral média, vai ser bem mais grave pela quantidade de massa encefálica nutrida. Vamos ver com um pouco mais de detalhe, enfocando somente os vasos, aqui o sistema posterior, as vertebrais, dando origem a basilar cerebrais posteriores, carótida interna, dando origem à cerebral média e às cerebrais anteriores. E os dois sistemas, eles acabam se comunicando por meio do círculo de Willis. Muita gente também fala do polígono de Willis ou o círculo arterial do cérebro, para quem não curte os epônimos. O que acontece? Eu tenho um ramo da carótida interna que é a artéria comunicante posterior, que comunica a carótida interna à artéria cerebral posterior, que vem lá da circulação posterior. Então fechei a parte de trás aqui do círculo de Willis. E na parte da frente, nas artérias cerebrais anteriores, eu tenho um pequeno ramo que une as duas cerebrais anteriores e eu chamo esse ramo de artéria comunicante anterior. Então está fechado o círculo arterial do cérebro. Qual é o objetivo dessa anastomose, dessa comunicação? Uma hipótese até evolutivamente falando seria de suprir um território de um vaso quando eventualmente um desses vasos tem uma oclusão. O sangue, a irrigação arterial viria de outra origem. Então por isso que existe essa comunicação, essa anastomose. Em uma visão mais esquemática ainda, está aqui o círculo de Willis e a representação
do sistema posterior, artérias vertebrais, paica, basilar com a aica e a sulca e as cerebrais posteriores, e aqui carótida interna com a comunicante posterior e as cerebrais média e anterior, aqui a artéria comunicante anterior, fechando anteriormente o círculo de Willis. Recapitulando um pouco do que a gente viu lá na fossa posterior para ficar bem claro, as artérias vertebrais dão origem à paica, da basilar vai sair a aica e a artéria cerebelar superior, e é assim que o cerebelo e o tronco cerebral recebem a sua irrigação arterial. Passando um pouco para ver aqueles territórios de irrigação, a gente pode ver realmente que a maior parte da irrigação da convexidade cerebral vem da artéria cerebral média. Depois que ela faz um trajeto após se constituir como um dos ramos terminais da carótida interna, ela faz um trajeto na fissura lateral, ou fissura de Sylvius, e vai migrando entre o lobo temporal e o lobo frontal. Para emergir aqui na convexidade, vai passar por uma bifurcação ou trifurcação originando ramos que vão suprir aí a parte lateral do córtex cerebral. Já as cerebrais anteriores permanecerão ali próximo à linha média. Perceba essa gravura aqui, essa ilustração do Netter mostrando a origem das cerebrais anteriores, também como ramo terminal da carótida interna. Elas vão se dirigir para a linha média e nutrir essa parte medial do cérebro. Percebam aqui a união das duas cerebrais anteriores por meio da artéria comunicante anterior. Em mais uma ilustração para a gente perceber essa divisão de território, essa divisão aí da nutrição, enfocando aqui o aspecto medial, eu tenho a artéria cerebral posterior nutrindo a parte inferior do lobo temporal e o lobo occipital. A artéria cerebral média vai migrar entre o lobo temporal e o lobo frontal para emergir ali no aspecto lateral na convexidade. E a cerebral anterior, a artéria cerebral anterior, vai permanecer aqui na linha média e emitir ramos muito importantes, como a artéria pericalosa, que vai contornar o corpo caloso, e a artéria caloso marginal e frontopolar, que vão nutrir essa parte medial da parte anterior, aí, parte frontal do cérebro. Para ilustrar melhor essa migração da cerebral média dentro da fissura lateral, a gente percebe aqui essa viagem que ela lança ramos importantes, como as artérias lentículo-estriadas, que vão nutrir os núcleos da base e parte também da cápsula interna. Vai migrando, então, a artéria cerebral média entre o lobo frontal e o lobo temporal para emergir aqui na convexidade. Obviamente, ela vai também nutrir parte da ínsula. Então, é importante que fique bem claro que, tendo em conta essa diferença dos territórios irrigados, haverá uma diferença de manifestação clínica quando esses vasos sofrerem uma lesão. Então eu terei divisão do território com uma correspondente diferença na região vascularizada. E aqui a gente tem uma síntese dessa diferença de vascularização, em que novamente a artéria cerebral anterior fica na parte medial do cérebro, a artéria cerebral média vem pela fissura lateral e emerge na convexidade para irrigar a parte lateral, e a artéria cerebral posterior se dedicando ali ao importante lobo occipital e a parte inferior do lobo temporal. Então, tendo essa diferença de manifestação clínica de acordo com a lesão do AVC localizado naquela artéria, eu terei diferença de apresentação clínica mesmo. E aí eu vou poder chamar síndrome da artéria cerebral anterior, de acordo com os sintomas, síndrome da artéria cerebral média, síndrome da artéria cerebral posterior. A síndrome da artéria cerebral anterior vai envolver lesão, tanto motora como sensitiva, no lóbulo paracentral, que corresponde ao membro inferior. Então, uma manifestação motora, fraqueza, e também sensitiva, hipo ou anestesia concentradas no membro inferior. Já quando eu tenho um AVC da cerebral média, certamente ele vai ser mais grave, dada a extensão cerebral irrigada pela cerebral média. Então eu terei prejuízo motor e sensitivo na maior parte do corpo,
poupando eventualmente o membro inferior no caso de a artéria cerebral anterior não estar envolvida. E terei também problemas da linguagem, se esse AVC se localizar do lado esquerdo, porque as estruturas responsáveis tanto pela compreensão da linguagem como pela emissão da palavra falada estão no hemisfério esquerdo. Então é uma clínica exuberante o AVC da cerebral média. Agora imaginem, se eu tiver um AVC da carótida, o AVC carotídeo, muito grave, ele vai envolver manifestações clínicas tanto da cerebral média quanto da cerebral anterior, já que ambas são ramos da artéria carótida interna. Enfocando agora a síndrome da cerebral posterior, eu terei, obviamente, um prejuízo maior na parte visual, já que o lobo occipital é predominantemente dedicado à interpretação dos impulsos visuais. Então eu terei um prejuízo do campo visual do lado oposto. Nós vamos ter ainda um vídeo aqui no nosso canal detalhando a via óptica e o que acontece com a lesão em cada parte do trajeto dessa via. Mas a gente sabe que uma lesão, uma isquemia da artéria cerebral posterior vai prejudicar o fim da via, onde justamente os impulsos visuais são interpretados, que é no lobo occipital. Então esse foi um resumo das principais artérias que irrigam o cérebro, um conhecimento fundamental para profissionais de saúde. Espero que tenham aproveitado e que tenham feito a relação entre a anatomia desses vasos e a manifestação clínica. Muito obrigado pela atenção. Deixe o seu comentário aqui no nosso vídeo, deixe as suas dúvidas. Vamos interagir, tanto por meio do canal quanto por meio das nossas outras redes sociais. Deixe o seu sinal de gostei, deixe também a sua inscrição no canal se não tiver se inscrito ainda e ative o sinal de notificação para estar sempre em contato com os vídeos que nós produzimos em neurociência. Até a semana que vem, quando estaremos de novo em Conexão Neural.